Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um livro de um autor que eu gosto muito e que com certeza é um dos meus preferidos da vida. Hoje a gente vai falar então de A Caverna, do autor José Saramago, um autor português. Esse também é um dos livros que tá na lista dos 10 livros que eu coloquei na meta para ler em 2021. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo, porque também tá bem bacana. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, se você conhece José Saramago, se você já leu, o que você acha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa seu like que você me ajuda muito. José Saramago é um autor português que nasceu em 1922 e viveu até 2010. Eu já li alguns livros dele, mas esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro canal e eu sempre fico muito feliz quando eu leio José Saramago. Saramago também ficou muito conhecido pelo seu ateísmo e liberalismo e ele fez parte do Partido Comunista Português e também foi diretor adjunto do Diário de Notícias. O Saramago ele tem uma forma de escrita que é muito única dele e de certa forma isso me toca muito. Ele ficou muito conhecido por utilizar uma linguagem oral, então todos os seus textos eles são baseados na linguagem oral, na forma de falar. É por isso que eles têm textos e períodos muito longos. As falas normalmente são dentro dos parágrafos, não existem travessões dentro do seu texto. E isso propicia uma sensação de fluxo de consciência. Para quem não leu José Saramago, nunca leu nenhum texto dele, pode sim ser meio estranho no primeiro contato. Mas acredite em mim, confie em mim. Continua porque você vai se acostumar com esse texto e vai dar certo. A gente se acostuma bem rápido e depois disso a leitura engata. E não é à toa que ele ganhou o Prêmio Nobel em Literatura e o Prêmio Camões, que é o prêmio literário mais importante de Portugal. Saramago era filho de uma família de agricultores, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Lisboa, para onde ele foi quando ele tinha apenas 2 anos. Desde cedo ele sempre demonstrou muito interesse por estudos, por cultura, ele sempre foi muito curioso por conta do mundo, para saber como que acontecia as coisas. Como ele não tinha uma situação financeira que permitia que ele entrasse na universidade, ele se formou numa escola técnica. E o seu primeiro emprego foi como serralheiro mecânico. Depois ele acabou virando funcionário público, que foi onde ele estava, né, o cargo que ele exercia quando ele começou a publicar seus primeiros livros. E aí nessa época também, ali em 1955, ele começou a trabalhar como tradutor de algumas obras literárias para poder aumentar ali a sua renda de funcionário público. Mais pra frente, por volta da década de 70, ele começou a trabalhar no jornal, no Diário de Notícias, e onde ele vai virar diretor adjunto. Nesse ponto ele já tinha várias obras de prosa, de poesia publicadas, mas ele vai estourar mesmo quando ele publica Memorial do Convento em 1982. Eu já tinha tentado ler A Caverna antes, eu acho que eu devia ter lido umas 10 páginas, mas a leitura não tinha engatado muito. E aí eu deixei de lado. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica forçando um livro e às vezes não é o momento dele. Porque tem hora que a leitura não tá engatando. E aí não adianta a gente ficar forçando. Deixa ela de lado, não tenha medo de deixar a leitura de lado e voltar para aquele livro em um outro momento. Que às vezes a leitura vai ser muito mais prazerosa se você fizer dessa forma. E foi o que aconteceu comigo e A Caverna. Mas afinal, né, do que fala A Caverna? O que fala nesse livro? Esse é um romance, ele foi publicado nos anos 2000. Esse foi o primeiro livro que o José Saramago escreveu depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E aí com certeza você já deve estar se perguntando, mas tem alguma referência a Platão? Sim, tem muitos paralelos que são feitos com a obra do Platão, com o mito da caverna de Platão. Basicamente esse é um livro que vai contar a vida de pessoas comuns que são engolidas por um sistema capitalista novo que está sendo implantado ali na região que eles vivem. O nosso protagonista é o Cipriano Argor. Ele é um oleiro, que é basicamente uma pessoa que faz objetos de cerâmica, ele mexe com barro, faz aqueles objetos de barro, então pratos, travessas, tudo que é de barro, assim. Ele vive com a filha em um sítio bem simples, onde eles têm uma casinha, aquela vida bem tranquila, e é ali que eles produzem, que eles têm uma espécie de oficina, que eles produzem essas peças. A filha dele trabalha com ele e basicamente ela vive para ajudar o pai.
Ela também é casada com Marçal Gacho, que é um segurança do chamado centro. E o que é esse centro? O centro é uma espécie de shopping gigantesco, onde tem tudo o que você precisa estar lá dentro. Então existem, é um conjunto de prédios, todos juntos, que existem apartamentos residenciais, lojas, salões, restaurantes, tudo o que você precisa, tudo tem ali dentro daquele shopping. Ou seja, você fica basicamente preso lá dentro e você não precisa sair para nada. Esse centro, ele fica na cidade e é onde o Marçal trabalha. É lá também que o Cipriano vende as suas peças de barro. Então, toda vez ele vai e leva as suas peças para vender nesse centro. Ele acaba aproveitando também e busca o genro, porque o Marçal, ele não vive todos os dias com eles. Então ele passa metade da semana trabalhando no centro e dormindo por lá. E aí aos finais de semana ele vai para casa da esposa dele, para casa do Cipriano, e fica lá o final de semana e depois ele volta pro centro. Eles têm essa vida tranquila, mas meio monótona, até que um dia o Cipriano vai levar suas peças lá para o centro, vai levar sua mercadoria, e eles falam para ele que eles não vão mais comprar essa mercadoria dele, porque agora está sendo tudo substituído por plástico, as pessoas não têm mais interesse em objetos de barro, e aí eles dão para ele cerca de uma semana, uns 15 dias, para ele sumir com toda a mercadoria que já está lá no centro. Então ele precisa ir lá e retirar tudo de lá, e isso deixa ele meio preocupado, porque o centro é o único lugar que pode comprar essa mercadoria dele. Não existem outras pessoas que compram, é só lá. Nesse mesmo tempo, o Marçal, ele tá aguardando uma promoção que já faz um tempo que está sendo prometida, porque quando ele for promovido, ele vai ter direito a um apartamento dentro do centro, um apartamento pequenininho, de 2 quartos, para ele, para a esposa e para o pai da esposa, porque eles também têm o interesse de levar o Cipriano para morar com eles. Só que é meio complicado, porque o Cipriano, ele não tem interesse nenhum em viver no centro. Ele tá muito satisfeito com a vidinha que ele tem naquele sítio, a vida tranquila, ele não quer ir morar no centro. Só que quando ele se vê sem ter trabalho e não tendo mais o que fazer, ele acaba nesse dilema de agora eu vou ter que depender do meu genro, que é o único que trabalha, que é o único que tem como me sustentar. Aí a filha dele tem uma ideia de montar bonecos de barro para poder vender para o centro, né? Seria um outro tipo de mercadoria. Eles entram em contato com o centro, oferecem esses bonecos e aí eles aceitam, só que eles aceitam com ressalvas. Então eles falam, não, a gente vai sim aceitar estes bonecos, só que você precisa fabricar 600 bonecos para a gente colocar à venda. Se vender, perfeito, a gente vai continuar recebendo esses bonecos seus, mas se não vender, daí você pega tudo e se vira para jogar. E aí eles têm alguns dias para poder fabricar esses 600 bonecos, vira uma correria e eles nem sabem se isso realmente vai funcionar. Quando a gente pensa no mito de Platão, no mito da caverna, a gente pode sim comparar a caverna de Platão com esse centro, porque é como se você ficasse preso dentro desse centro, dentro desses prédios, e vivesse para eles, para o governo mesmo. O seu mundo passa a ser aquele. Mas, além disso, também no final do livro a gente tem uma baita de uma descoberta, né, que vai fazer muito mais sentido, e aí você vai entender por que chama a caverna, o que o livro chama a caverna, e você vai fazer muitos outros paralelos com a caverna de Platão. O Saramago usa dessa história para fazer uma grande crítica ao capitalismo. As personagens ali viram apenas profissões, sombras em um mundo que elas não têm o menor controle. As simbologias todas estão ali. Então a gente tem um sistema capitalista opressor, a gente tem as relações humanas que começam a se burocratizar, a destruição da tradição por conta das tecnologias que estão surgindo, porque dentro desse centro a gente tem até quartos, salas que você vai lá e você vai pra praia, e aí você tem várias sensações de que você tá na praia. Só que você tá dentro de uma sala, é um negócio meio louco assim. O andamento desse livro ele é um pouco mais lento do que os demais que eu li. Então ele é um pouco mais lento que o Ensaio sobre a Cegueira, que o Evangelho segundo Jesus Cristo.
até mesmo como Caim, que não é um livro que eu curto muito. Caim eu acho que é um dos livros que eu menos gostei até agora dos que eu li do Saramago, mas ele tem assim a passos lentos, parece que ele quer te passar realmente a monotonia dessa vida desses personagens. Em certos momentos também a gente vai ter diversas descrições de como que é feito os objetos de barro e como que funciona o forno, algumas coisas assim bem técnicas mesmo, que são bem descritivas e que talvez para algumas pessoas possa ser um pouco chato. Assim, sinceramente, eu curti muito essa leitura, eu realmente me envolvi bastante. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês em algum outro vídeo. Eu não me importo muito que o livro seja lento, desde que ele traga muito sentimento. Quando o autor consegue exprimir os sentimentos dos personagens, eu não me importo que o livro não tenha muitos acontecimentos e tal. Isso não é um problema pra mim. Mas eu sei que tem muita gente que realmente tem dificuldade de ler livros assim um pouco mais parados, que focam mais nos sentimentos internos, nos pensamentos dos personagens, que são personagens que guardam muitos sentimentos para si e não conversam muito sobre isso. E é sim o que acontece nesse livro. Esse não foi o meu preferido do Saramago, mas também não foi o pior que eu li, né? Como eu disse, eu acho que o Caim foi o que eu menos gostei. Eu ainda gostei bastante de A Caverna. Apesar de não ser o preferido, eu gostei bastante e eu recomendo para vocês. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, mas vá ciente disso, que se você não tem um costume de ler livros um pouco mais parados, este é um livro um pouco mais devagar. Então não se assuste e não estranhe, porque é realmente bem diferente dos demais do autor. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deem uma chance para A Caverna. Me contem aqui se vocês já leram. Um beijo e até mais!